Eu quero te apresentar agora alguns dos versículos mais poderosos da Bíblia que, aliados à oração, podem desencadear a existência aquilo que ainda não existe. Versículo 12. Conselheiros. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse salmo é uma direção, uma escolha. É muito bom nós termos amigos e estar entre amigos. Porém, existe um cuidado para tomar conselhos, pois muitas vezes você pode estar se aconselhando com pessoas que irão te levar para um caminho que parece até bom, mas seu final é muito ruim. A promessa é de felicidade para quem decide se afastar de tudo isso e buscar em Deus sua direção e conselho. Versículo 11. O poder da oração. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago expressa a força que tem em você estar em união com outras pessoas. E antes da oração, existe aqui uma referência à confissão dos pecados, como uma conversa, no qual você fala com algumas pessoas que compartilham da mesma fé que você e confessam onde está errando. Essa passagem evidencia o poder do diálogo com Deus pela oração uns pelos outros, liberando poder e cura. Versículo 10. Agradecer sempre. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é uma chave para abrir portas fechadas em sua vida. Por isso, Paulo nos ensina a ser gratos em todo o tempo, seja em tempos bons ou em tempos ruins. Encontre motivos para agradecer. Versículo 9. Socorro. Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Davi escreveu esse salmo no deserto de Parã, assim que soube da morte do profeta Samuel, um dos últimos amigos que lhe restava. Esse versículo é uma pergunta à própria alma de Davi, no qual ele responde no versículo 2 que o seu socorro vem do Senhor. A expressão aqui é como um olhar para os lados e saber que o problema ou a dor que você está sentindo, ninguém pode resolver senão Deus. Repita esse versículo quando estiver aflito ou aflita e precisando de ajuda, pois trará à memória que o seu socorro e esperança vem do Senhor. É uma afirmação de confiança no qual depositamos em Deus nossa dependência nele. Versículo 8. Entrega. Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nesse versículo, você entende que para andar por um caminho certo, é necessário confiar a Deus a direção e o controle da sua vida. A proposta é entregar áreas da sua vida que você estava tentando resolver tudo sozinho ou sozinha. Só Deus é capaz de te dar a direção e arrumar toda essa bagunça. Repita esse versículo como uma oração de afirmação, dizendo que entrega o seu caminho ao Senhor, que você confia nele e sabe que ele vai agir a seu favor, que não será mais do seu jeito, mas que será do jeito dele. Versículo 7. Arrependimento e perdão. Salmos 51, versículo 10. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renove em mim um espírito reto. Davi havia se dado conta do enorme pecado que ele tinha cometido contra Deus. Então ele se arrepende profundamente. Quando você errar e precisar de Deus, precisar que ele te perdoe e te limpe, quando se sentir impuro ou impura, indigno ou indigna da presença de Deus e não souber exatamente o que falar ou como agir, não fique envergonhado ou envergonhada. Não fuja de Deus por causa disso. Pelo contrário, se apresente a Ele. Repita esse versículo pedindo que Deus te perdoe e te dê um coração puro e que Ele renove em você um espírito reto. Dessa forma, Deus te ouvirá e te ajudará a se levantar novamente. Versículo 6. Paciência para esperar. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Tem momentos que parece que está demorando muito para as coisas acontecerem. É um relacionamento, são as contas a pagar, é a família. Seja qual for o problema, você entrega, confia e agora tem que aguardar. Esse versículo vem como um refrigério para quando as forças vão se acabando e não se consegue mais ver a esperança. Diz que vale a pena esperar, pois Deus irá renovar suas forças e não te deixará cansado ou cansada. Versículo 5. Alegre-se no Senhor. Neemias 8, versículo 10. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Esdras começou a ler o livro da lei de Moisés, o povo começou a chorar, porque aquelas palavras trouxeram grande tristeza por causa dos seus pecados, como um sentimento de culpa. Porém, aquele era um dia de alegria, não era momento de choro ou lamentação. Aquele momento não poderia ser estragado. Neemias então se levanta e dá um comando ao povo, para que eles se alegrassem no Senhor. Em momentos de tristeza por todo o pecado que você já cometeu no passado, se já houve arrependimento e você pediu perdão a Deus, tenha alegria em saber que Ele já te perdoou. Não fique remoendo o que já se foi. Não deixe que a tristeza te roube a alegria de Deus, pois nessa alegria está a sua força. Versículo 4, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O título dessa passagem é Mais que Vencedores. É com certeza um versículo de encorajamento, dizendo que não existe acusação suficiente para derrubar sua fé em Deus. Que se você está em Deus, não poderá ser condenado nem condenada, pois Jesus é quem te justifica e intercede por você. Versículo 3, família. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem querem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um versículo de afirmação, no qual você declara que você e a sua família já se decidiram e servirão ao único Senhor. Deus se alegra muito quando você faz esse tipo de afirmação, pois você reconhece que só Ele pode salvar, que só Ele é Deus e não há nenhum outro além dele. E também é uma forma de derrubar altares dentro da sua casa. Quando você repete esse versículo, abre-se uma porta dentro da sua casa, chamando a presença de Deus. Não importa como está a sua família hoje, se parece tudo perdido, repita esse versículo com fé para trazer a presença de Deus para o seu lar. Versículo 2. Autoridade e cuidado. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você crê que o Senhor é o seu pastor, está afirmando que sua vida está sob os cuidados dele e que confia que nada irá te faltar. Paz, alegria, força, recursos, sabedoria, absolutamente nada, pois em todas as coisas o pastor se antecipa, sabendo o que é necessário para aquele e aquela que está sob o seu cuidado. Versículo 1. Resiliência. Filipenses 4, versículo 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo expressa sua gratidão aos filipenses por suas ofertas, no qual ele também afirma que aprendeu a viver todo tipo de situação e por causa disso tenha certeza de que quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida de você. Paulo não era rico, mas estava dando toda a sua disposição e vida para Deus. Por causa disso, Deus estava provendo o recurso necessário. Em qualquer situação, repita esse versículo, pois te trará forças para continuar a jornada de fé, que com certeza não é fácil. Mas creia e tenha fé. Tudo é possível para Deus
e é Ele quem te fortalece para prosseguir sua caminhada constante com Cristo até o fim.